Olá, eu sou o professor Sérgio Araújo, muito bem-vindos ao canal. Nós estamos gravando uma série de aulas sobre as doenças psiquiátricas e essa é mais uma aula sobre a depressão. Hoje nós vamos falar sobre as causas aceitas para explicar o mecanismo fisiopatológico da depressão, após a nossa vinheta. Aqui na tela nós podemos ver que a depressão, de acordo com a teoria monoaminérgica clássica, ela é dependente da diminuição da concentração de monoaminas. E aí nós já podemos resgatar o que nós falamos lá no início dessa videoaula, que o cérebro, de acordo com dados do PET scan, que o cérebro de pessoas com depressão, elas têm uma menor atividade neuronal. E essa atividade neuronal são em áreas cerebrais que contêm neurônios produtores das monoaminas. E quais são as monoaminas? Então nós temos a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Se nós olharmos para as funções desses neurotransmissores, nós podemos claramente ver neles os sintomas do transtorno depressivo maior. Então significa o quê? Que a diminuição de um neurotransmissor ou a diminuição da combinação de neurotransmissores muitas vezes é responsável pela sintomatologia do processo depressivo. Então nós temos aqui a serotonina. Qual é a função da serotonina? É a memória, obsessão e compulsão. Então, o paciente depressivo, quando tem diminuição da serotonina, muitas vezes ele terá sintomatologia relacionada com a função da serotonina. Mas se o paciente tiver degeneração de neurônios produtores de noradrenalina, o que nós esperamos que esteja comprometido é a energia, o alerta e a concentração. E se o paciente tiver deficiência de dopamina, espera-se que ele tenha comprometimento da recompensa, do prazer e também da motivação. Só que nós podemos ver que algumas funções dependem da ação combinada de neurotransmissores. É o que acontece, por exemplo, com a serotonina e com a noradrenalina, onde a combinação das funções dos dois neurotransmissores é responsável pela ansiedade, pelo impulso e pela irritabilidade. Noradrenalina e dopamina juntos são responsáveis pela atenção e dopamina e serotonina juntos são responsáveis pelo apetite, pelo interesse sexual e também pela agressividade. E quando os três neurotransmissores trabalham juntos, o que nós esperamos é o funcionamento do humor e também da cognição. Então nós podemos dizer que o paciente com depressão, o conjunto de sinais e sintomas de um paciente com depressão é resultado não só da combinação, mas das proporções diminuídas das monoaminas. Por essa razão, nós iremos falar mais à frente nessa videoaula que a decisão de qual antidepressivo vai ser usado para aquele paciente muitas vezes é determinada pela sintomatologia clássica ou pela sintomatologia residual do paciente. Aqui nós podemos ver as origens do processo depressivo. Então, a depressão pode ser uma depressão reativa ou uma neurose depressiva. E o que é que significa isso? Significa que é uma depressão dependente de um fator externo desencadeante. Ou seja, o paciente teve alguma perda, alguma frustração, uma separação, perda de ente querido, e esse fator foi o fator desencadeante para o processo depressivo. Muito provavelmente, o paciente ele era susceptível, ele já tinha algumas alterações genéticas que o gatilho foi exatamente o fator predisponente. Muitas vezes, o paciente ele apresenta-se inicialmente com uma tristeza que não passa, uma tristeza que passa mais de 2 meses, e aí se consolida o transtorno depressivo maior. A depressão também tem uma origem secundária a doenças orgânicas, como por exemplo o acidente vascular cerebral, como o tumor cerebral, como o hipotireoidismo e a doença de Parkinson. Nós já vimos inicialmente nessa aula que essas doenças elas são predisponentes, elas podem ter características sintomatológicas
parecidas com a depressão, mas elas podem ser fatores predisponentes a que o paciente desenvolva um quadro depressivo. E a depressão ela pode ser endógena, exatamente seguindo a fisiopatologia que acabamos de apresentar, ou seja, deficiência de neurotransmissores. E a deficiência de neurotransmissores é resultado da neurodegeneração de neurônios que produzem as monoaminas. Isso acontece, por exemplo, no envelhecimento. O idoso ele vai perdendo neurônios, consequentemente perdendo a função dos seus neurotransmissores. A depressão familiar, ou seja, aquela depressão que tem uma origem genética, também é uma depressão endógena. E a psicose maníaco-depressiva também pode ser enquadrada como uma depressão endógena. Qual a relação entre a produção de neurotransmissores e os sintomas na depressão maior? Então podemos fazer a seguinte analogia. O que é depressão? Depressão pode ser a redução do afeto positivo, ou seja, a redução do que nós chamamos de sentimentos positivos. Então o que é depressão? É quando os sentimentos positivos eles são reduzidos. Quais são os sentimentos positivos? Por exemplo, a felicidade ou alegria, quando ela está reduzida, o paciente mostra-se deprimido. Interesse ou prazer, redução significa depressão. Diminuição da energia e do entusiasmo também é um sentimento positivo. Diminuição da vigilância e diminuição da autoconfiança. Então, uma das formas de vermos e de interpretarmos a depressão é quando o paciente apresenta redução de sentimentos ou redução do afeto positivo. E a diminuição do afeto dos sentimentos positivos está relacionado com a disfunção da noradrenalina ou com a disfunção da dopamina. Então, redução de noradrenalina, redução de dopamina, normalmente está relacionado com a redução dos sentimentos positivos, o que leva à depressão. Por outro lado, a depressão também pode ser resultado do aumento dos sentimentos negativos. Então, o paciente pode ter uma redução dos sentimentos positivos, que leva à depressão, mas ele pode ter também um aumento dos sentimentos negativos. E quais são esses sentimentos negativos? É culpa, é aversão, é medo, é ansiedade, é hostilidade, irritabilidade e solidão. E os neurotransmissores envolvidos com o aumento dos sentimentos negativos são a noradrenalina também, e aqui nós temos a serotonina. Então, noradrenalina e serotonina estão relacionados com o aumento dos sentimentos negativos. Então, vejam que a noradrenalina ela se relaciona tanto com a redução dos sentimentos positivos como o aumento dos sentimentos negativos, e que a dopamina está relacionada exclusivamente com a redução dos sentimentos positivos e a serotonina está relacionada com o aumento dos sentimentos negativos. E aí, mais uma vez, nós já reconhecemos quais as áreas cerebrais relacionadas com os principais sintomas depressivos. Agora, nós também sabemos o que cada um desses neurotransmissores pode provocar: aumento dos sentimentos negativos ou redução dos sentimentos positivos. Dessa forma, nós começamos a criar um raciocínio clínico que possa ser utilizado na escolha do antidepressivo, onde haja maior assertividade na resolução dos sintomas. Você está gostando da aula até aqui? Você acha que o conteúdo que você está vendo é relevante? Então assine o canal, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo, esse vídeo, e também não deixe de marcar o sininho, pois ele vai te notificar quando tiver novos vídeos. Próxima pergunta é: por que os efeitos clínicos dos antidepressivos eles ocorrem há algum tempo depois da sua administração? Então, o que nós observamos é o seguinte: aqui nós temos um gráfico, e nesse gráfico nós temos o paciente com sintomas depressivos. Aqui esse tracejado é o momento que foi administrado o antidepressivo. O que se observa é que rapidamente os níveis de neurotransmissores eles aumentam na fenda sináptica, mas os efeitos clínicos eles demoram muito a acontecer, muito mais tardiamente do que o aumento dos neurotransmissores. Foi o que foi observado no nosso caso clínico. A paciente começou a utilizar fluoxetina, mas os efeitos eles não foram observados de imediato, apesar de que a quantidade de neurotransmissores muito provavelmente subiu quase que imediatamente. Por que isso acontece? Então, isso acontece porque na depressão, em virtude da redução da concentração de neurotransmissores na fenda sináptica, o neurônio pós-sináptico
na tentativa de resolver esse problema, ele promove um aumento da densidade de receptores pós-sinápticos. É o que nós chamamos de upregulation. Então nós podemos ver nessa imagem aqui que existe uma quantidade excessiva de receptores no neurônio pós-sináptico. E essa quantidade excessiva de receptores, ele aumenta a probabilidade de algum neurotransmissor poder se ligar, algum neurotransmissor encontrado na fenda sináptica, ele pode se ligar nesse receptor, mas ao mesmo tempo ele divide o efeito do impulso nervoso pós-sináptico entre vários pequenos efeitos no receptor na sua membrana sináptica. O que isso quer dizer? É que para esse neurônio pós-sináptico ele produzir um efeito máximo, todos os receptores precisam ter neurotransmissor ligado a ele. Mas como nós temos um aumento excessivo de receptores, muito dificilmente nós teremos todos eles ligados. Ou seja, muito dificilmente nós teremos um efeito máximo. Quando utilizamos um antidepressivo, por exemplo, um inibidor da recaptação de algum neurotransmissor, o que nós fazemos é o que? É bloquear a recaptação do neurotransmissor no neurônio pré-sináptico, e esse neurotransmissor, portanto, vai permanecer mais tempo na fenda sináptica, aumentando assim a sua concentração. Com o tempo, o neurônio pós-sináptico vai perceber que houve um aumento na concentração desse neurotransmissor e vai induzir um downregulation, vai promover uma infrarregulação dos receptores pós-sinápticos, como nós podemos ver nessa segunda imagem. O número de receptores na fenda sináptica ela é muito menor depois da administração do antidepressivo. Isso aumenta muito a eficiência do antidepressivo, uma vez que nós teremos uma quantidade menor de receptores que serão capazes de se ligar ao neurotransmissor, ou seja, o efeito desse neurotransmissor produzir um impulso nervoso no neurônio pós-sináptico, ele vai depender da ligação de apenas, por exemplo, nessa imagem aqui, da ligação de 3 receptores e não da ligação de diversos receptores, ou seja, cada um desses receptores terá uma força maior de produzir esse impulso nervoso do que teria cada um dos receptores quando havia uma densidade muito grande de receptores. O período de tempo entre a administração, o bloqueio da recaptação, o aumento da concentração na fenda sináptica e a infrarregulação desses receptores para produzir efeito farmacológico é exatamente esse delay que existe entre a administração do antidepressivo e o aparecimento dos efeitos farmacológicos. Quando podemos dizer que houve remissão, recuperação, recidiva e recorrência? Então são conceitos importantes. Nesse gráfico aqui nós podemos ver, por exemplo, o paciente, essa linha aqui representa a normalidade, ou seja, essa linha mostra uma pessoa com humor normal. Então essa pessoa ela desenvolveu sintomas da depressão, ou seja, o humor foi caindo. Nesse período aqui onde há aparecimento dos sintomas é chamado de depressão sintomática. A partir dessa linha aqui onde vários sintomas eles são coexistentes é chamada de síndrome depressiva. Até que o paciente desenvolve a doença aqui, nós temos todos os sintomas associados à depressão. Aqui nós podemos considerar que o paciente realmente está doente. Então imaginemos que aqui se iniciou o tratamento com antidepressivo. Então os sintomas eles começaram a diminuir, houve todo aquele período que nós sabemos, período esse de 6 a 12 semanas aproximadamente. Ele deixou de ter a síndrome depressiva para ter sintomas depressivos isolados, ou seja, a partir daqui é considerado resposta terapêutica, ou seja, o paciente de fato está respondendo adequadamente ao antidepressivo, e aí ele pode seguir dois caminhos: ou ele pode ter humor normal novamente, ou pode apresentar alguns sintomas depressivos residuais, que é o que nós chamamos de recuperação parcial, ou seja, ele não tem mais os sintomas depressivos da doença, mas alguns dos sintomas eles permanecem por mais algum. O que é que nós chamamos de remissão? Remissão é quando o paciente apresenta com seu humor normal num período que vai de 4 a 9 meses aproximadamente. E chamamos de recuperação quando o paciente apresenta-se livre dos sintomas depressivos num período que vai além de um ano. Bem, se durante a remissão o paciente voltar a ter sintomas depressivos ou voltar a ter a síndrome depressiva, isso é chamado de recidiva. E é chamado de recidiva por quê? Porque ele aconteceu durante o período de remissão, ou seja, é considerado o mesmo episódio depressivo. Já quando o paciente volta a ter os sintomas depressivos ou a síndrome depressiva durante o período
período de recuperação, isso é chamado de recorrência. Então nós temos recidiva, é quando os sintomas depressivos, ou seja, o paciente volta a ter os sintomas depressivos durante o período de remissão, ou seja, durante 4 a 9 meses após o início do tratamento, ou seja, o mesmo episódio depressivo. E é chamado de recorrência, ou seja, um novo episódio depressivo, quando o paciente é considerado recuperado, ou seja, quando ele não apresenta mais sintomas depressivos por pelo menos um ano depois do tratamento. Aqui nós temos o percentual ou risco de recorrência após a recuperação. Se o paciente está no seu primeiro episódio depressivo, ele tem aproximadamente 50% de chance de ter uma recorrência após uma recuperação. Já se o paciente ele está no seu segundo episódio depressivo, o risco de recorrência aumenta para aproximadamente 70%. E se o paciente está no seu terceiro episódio depressivo, o risco de recorrência após recuperação sobe para mais de 90% de chance. Isso significa dizer que se o paciente tiver diversos episódios depressivos, a chance dele ter novos episódios no futuro aumenta bastante. Quais os sintomas residuais mais comuns em pacientes sem remissão? Então nós vimos que o paciente nem sempre consegue debelar todos os sintomas, ou seja, 100% de recuperação, 100% de remissão. Alguns sintomas eles são considerados residuais, ou seja, eles permanecem mesmo depois do tratamento. E quais são esses sintomas? Então podemos observar por esse gráfico aqui que a remissão completa ela acontece em aproximadamente 33% da população dos pacientes que fazem uso de antidepressivo, ou seja, a minoria de fato apresenta uma remissão completa. A maioria, 67%, vai apresentar algum sintoma residual. E quais são os sintomas menos comuns? É o humor deprimido, ideação suicida e também o retardo psicomotor. E os sintomas residuais mais comuns nesses 67% dos pacientes é insônia, fadiga, sensação de dor, perda de concentração e também perda de interesse. Quais os objetivos terapêuticos na depressão? Então são 4 os objetivos terapêuticos. O primeiro é reduzir os sintomas agudos, ou seja, tirar o paciente da crise. O segundo objetivo é retomar as atividades diárias do paciente. O terceiro objetivo é evitar a hospitalização. E o quarto objetivo é diminuir o risco de suicídio. E para atingir esses objetivos, 2 são as estratégias. Estratégias não farmacológicas, que incluem aí a psicoterapia, o aconselhamento familiar e evitar substâncias de abuso que porventura poderão engatilhar o estado depressivo. E em casos refratários também pode-se utilizar a eletroconvulsoterapia. Além do tratamento não farmacológico, pode-se utilizar medicamentos. Podem ser os antidepressivos tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os inibidores duais, que vão inibir a recaptação de 2 neurotransmissores ao mesmo tempo, pode ser serotonina e noradrenalina, pode ser noradrenalina e dopamina. E os inibidores da monoaminoxidase, também chamados IMAL. Aqui nós podemos ver como é a resposta terapêutica do paciente com depressão ao antidepressivo. Então nós temos um gráfico mostrando que 89% da população não vai ter depressão, transtorno depressivo maior, e 11% da população geral tem diagnóstico de transtorno depressivo maior. Desses 11%, nós podemos ver que 6%, em média, reagem à primeira linha de antidepressivos. E a primeira linha de antidepressivos é dirigida por um algoritmo terapêutico e é dirigida também pela avaliação dos sintomas clássicos e também dos sintomas residuais do paciente. Além desses 6% que reage à primeira linha de antidepressivo, nós temos 4% dos pacientes com transtorno depressivo maior que não reagem, não são responsivos à primeira linha de antidepressivo. Por essa razão, eles precisam tentar outras linhas de antidepressivo, precisam utilizar antidepressivos alternativos e muitas vezes associações medicamentosas. E nesse gráfico também nós podemos ver que 1% de todos os pacientes que têm transtorno depressivo maior, eles são resistentes ao tratamento, ou seja, eles não vão conseguir debelar os sintomas com tratamento algum. Aqui na tela está aparecendo algumas das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula.